paciência, não vai entender. Quando Deus criou o homem, deu-lhe um espírito, e este mesmo espírito ele um dia vai requerer. Não adianta desculpar-se com a vida. Se você é rico ou pobre, não existe outra saída. O final é sempre o mesmo. Você sempre termina onde tudo começou. Mas o homem não entende a vontade de Deus. Iludido até pensa que é maior que os céus. Na verdade não é nada, é pó, é cinza, é o barro que sobrou. É o barro que sobrou. Cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes plantearam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste um povo forte do Senhor. A Jerusalém, porque deixaste de adorar ao Deus vivo, que em tantas batalhas te ajudou. Chora, Israel, num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar.
deixaste de adorar ao Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, oh Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Glória a Deus. Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, o Evangelho de Jesus Cristo não é religião. As pessoas estão acostumadas a ouvirem as denominações. As pessoas estão acostumadas a ouvirem um convite para participar de uma denominação, para participar de uma religião. Mas o convite aqui, o convite da palavra de Deus, é para o homem receber Jesus, para o homem se arrepender, para o homem crer. Eu vou ler um texto da palavra de Deus, que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 até o versículo 15. E é bom que você ouça a palavra de Deus, porque no dia do juízo, no dia que o homem morrer, que partir para a eternidade, ninguém vai ter desculpa diante de Deus que não ouviu a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mais do que felizes são os que ouvem e guardam a palavra de Deus e obedecem a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 diz, até o 15: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se livros, e abriu outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mal aos mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Esse texto da palavra de Deus que eu li no livro de Apocalipse fala de um grande julgamento, fala de um grande trono e fala de livros, no qual está escrito o nome de todos aqueles que receberam Jesus Cristo, e somente Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, não pertence à religião católica. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, não pertence à religião evangélica. A palavra de Deus não é de nenhuma denominação.
Se você está pensando que você vai para o céu porque você é católico, você está enganado. Se você está pensando que você vai para o céu porque você é evangélico, você está enganado. Deus, ele não tem religião. Jesus não veio trazer religião para a terra. Jesus disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Se vocês lerem a palavra de Deus, e se vocês derem ouvido à palavra de Deus, vocês receberão salvação da parte do Senhor Jesus Cristo. O que acontece nos dias de hoje, e sempre foi assim, é que as pessoas querem um líder religioso, é que as pessoas querem uma religião, é que as pessoas fazem para si deuses, oferecem sacrifícios e deixam de seguir o que Jesus Cristo ensinou. Se você seguir a padre, você vai parar no inferno. Se você seguir a pastores, você vai parar no inferno. Se você seguir homem, jamais vocês terão salvação. Mas a salvação na vida do miserável, desgraçado pecador só pode acontecer quando ele se arrepende dos seus pecados. Não é quando ele se torna evangélico, não é quando ele se torna católico, não é quando ele vira espírita, não é quando ele faz boas obras para o próximo, porque ninguém é bom. Ninguém é bom. Só existe um bom, que é Deus. É quando o homem decide, aleluia, se arrepender, se converter a Jesus Cristo e seguir a palavra de Jesus Cristo. Eu li um texto das Escrituras que fala sobre um grande trono branco, fala sobre o dia do juízo. A Bíblia diz que um dia Deus, o Criador, vai ajuntar todas as pessoas, toda a humanidade, e todos serão postos diante do juízo de Deus, diante do trono de Deus, para escutar a sentença, para ouvir a sentença. E a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, que todo aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo e enxofre. Louvado seja Deus. Diante do trono de Deus, Deus não vai perguntar qual é a sua religião. Diante do trono de Deus, Deus não vai olhar a cor da sua pele, não vai olhar o seu grau de instrução educacional, não. Aleluia. Deus vai olhar, Deus vai ver, louvado seja Deus, se o seu nome está escrito no livro da vida, se você recebeu a salvação da parte do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus para sempre. No princípio, Deus fez o homem perfeito. A Bíblia diz que Deus fez o ser humano conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Você sabe por que vocês continuam caminhando para o inferno? Na idolatria das imagens de escultura, na idolatria de seguir a homem, na idolatria de sacrifícios, na idolatria da sexualidade, na idolatria das coisas, das vaidades mundanas. Vocês continuam porque vocês deixam de examinar as Escrituras, deixam de ler a palavra de Deus e pedir o Espírito Santo que revele para vocês a verdade, para seguirem a uma religião, para seguirem a uma tradição. Nós viemos dizer aqui nessa tarde para vocês que o dia da sua morte está chegando, o dia da volta de Jesus está chegando. E a Bíblia diz, Jesus dizendo, que as pessoas estão vivendo como fosse nos dias de Noé, comprando, vendendo, casando, descasando, vivendo como se não fosse morrer, ou viver como se não fosse enfrentar a eternidade. Eu quero dizer para você que não é brincadeira, não é brincadeira, salvação não é brincadeira, reino de Deus não é brincadeira. Deus fez o homem perfeito, Deus fez o homem reto. A Bíblia diz que Deus fez Adão e Deus fez Eva e colocou no jardim do Éden. A Bíblia diz que Deus deu um mandamento para Adão e deu um mandamento para Eva. A Bíblia diz que os primeiros habitantes da terra, eles tinham comunhão com Deus. A Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra,
soprou nas narinas desse homem, e ele se tornou alma vivente. Viu que esse homem estava só, fez ele dormir um profundo sono, e da costela do homem Deus fez a mulher. Deus deu um mandamento para o homem. Preste bem atenção, isso aqui, católico. Preste bem atenção, isso aqui, evangélico. Preste bem atenção, isso aqui, espírita. Preste bem atenção, isso aqui, ateu. Deus não deu uma religião evangélica para vocês. Deus não deu uma religião católica para vocês. Deus não deu o espiritismo para vocês. Quando Deus fez o homem do pó da terra, Adão e Eva, Deus deu uma palavra para eles. Deus deu um mandamento para eles. E por que as pessoas deixam de seguir o mandamento de Deus para se dobrar diante de uma estátua, de uma imagem? E por que as pessoas deixam de receber a graça do Senhor Jesus Cristo para ser escravo de uma denominação, qualquer uma que seja? Deus falou para Adão e para Eva: de todos os frutos que há no meio do jardim, vocês podem comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês não comam desse fruto, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Todos os dias o Criador, Deus, conversava com Adão, conversava com Eva. Deus tinha comunhão com os primeiros habitantes da terra, o primeiro casal. Não tinha pastor, não tinha padre, não tinha crucifixo, não tinha estátua, não tinha religião, não tinha templo, não tinha imagem, não tinha altar. Tinha o mandamento de Deus, a palavra de Deus. E é tudo que vocês precisam, e é tudo que nós precisamos, é da palavra de Deus, é de Jesus Cristo. É da palavra de Deus, de Jesus Cristo. Mas apareceu Satanás, apareceu o diabo e desfez, e enganou Eva, e enganou Adão. A Bíblia Sagrada diz que o diabo disse para Eva que ela poderia comer daquele fruto, que ela não ia morrer, mas ela seria igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. E sabe o que aconteceu? Eva deixou de crer, de acreditar na palavra de Deus, no mandamento de Deus, para obedecer o mandamento da serpente, para obedecer o mandamento de Satanás, o mandamento do diabo. Vocês estão de crer, vocês estão deixando de crer e obedecer o verdadeiro Deus, Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra, para seguir a padre, para seguir a pastores, para seguir a estátua, imagem de escultura. A Bíblia diz que Deus foi lá e falou: Adão, onde é que você está, Adão? E a Bíblia diz que Adão estava escondido, porque descobriu que estava nu, porque tinha pecado contra Deus. E a Bíblia diz que abriram-se os olhos, ele agora tornou-se participante do pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. E a Bíblia diz que por um único homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Todos pecaram. Maria pecou, os apóstolos pecaram, todos pecaram. É por isso que você não deve seguir a homem. É por isso que só deve seguir a Jesus Cristo. É por isso que só deve se dobrar diante de Jesus Cristo. Porque Maria pecou, a natureza dela também era pecaminosa, porque ela foi gerada através de um homem e de uma mulher. Mas Jesus Cristo, a Bíblia diz que Jesus Cristo não foi gerado por homem, não foi gerado nem pela Maria, nem pelo José. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. E o fato é que por um único homem entrou o pecado no mundo, diz a Bíblia, e pelo pecado a morte. Assim todos vieram a perecer, a morrer e a ficarem destituídos da glória de Deus. Os primeiros seres humanos, o primeiro homem e a primeira mulher, que quando eles estavam obedientes à palavra de Deus, eles tinham comunhão com Deus. Após eles darem ouvido e obedecido à palavra de Satanás, ao ensino de Satanás, eles perderam a comunhão com Deus. Sabe qual é o ensino de Satanás? Acender uma vela para uma estátua. Sabe qual é o ensino de Satanás?
rezar para uma estátua, se dobrar diante de uma estátua, adorar uma imagem de escultura, pedir para quem já morreu, pedir intercessão de um morto para outro morto. A Bíblia diz, a Bíblia Sagrada diz, que só existe um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Maria não pode interceder a Deus por você, somente Jesus Cristo pode interceder a Deus pelo homem. Os pobres estão mentindo para vocês, a religião está mentindo para vocês, mas o que Jesus Cristo quer é te dar vida eterna. E para isso você não pode, você não deve ser escravo de religião e nem de homem. A palavra de Deus diz: se pois o Filho Jesus Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a Bíblia diz que Deus foi lá punir Adão e Eva. Sabe por que Deus foi punir Adão e Eva? Porque eles deixaram de obedecer o mandamento de Deus, e automaticamente eles perderam a comunhão com Deus. Tem muita gente dizendo assim: eu nasci católico e vou morrer católico, eu nasci evangélico e vou morrer evangélico. Deus não tem religião, meu amigo. Deus não tem religião. A Bíblia diz que Deus é Espírito. A pregação do Evangelho não é convite para você participar de religião. A pregação do Evangelho de Jesus Cristo é para que você entenda qual foi o propósito que Jesus Cristo morreu na cruz. Qual foi o propósito? Foi carregar o pecado do pecador. O Evangelho quer dizer boas novas, boa notícia. Com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, você não depende mais de um sacerdote, porque não existe mais sacerdote. Padre não é sacerdote, pastor não é sacerdote. É Jesus Cristo agora, o nosso único intercessor e sacerdote diante de Deus, para perdoar o nosso pecado. Deus disse: Adão, onde é que você está, Adão? E Adão disse: a mulher que o Senhor me deu fez eu pecar. Deus disse: Eva, por que você fez isso? E Eva disse: a serpente me enganou. Mas o fato é que todos eles foram punidos. Deus puniu Adão, Deus puniu Eva, Deus puniu a serpente. Deus irá punir também Satanás, quando ele será lançado no lago de fogo e enxofre e será preso eternamente. Vocês não terão desculpa diante de Deus no dia do juízo, porque o mandamento de Deus é claro, a lei de Deus é clara, o ensinamento de Jesus é claro. Em Êxodo capítulo 20 a Bíblia diz: não façam imagem de escultura, não façam imagem de semelhança do que está no céu, nem imagem de semelhança do que está na terra, nem imagem de semelhança do que está nas águas debaixo da terra. Não se dobre diante das estátuas nem das imagens, não ofereça culto para elas. Isso aqui é o mandamento de Deus que diz. Mas o ser humano, na sua ignorância, na sua incredulidade, cria um feriado para adorar as imagens de escultura, criam dias e datas para adorar os demônios, e deixam de dar a honra e a glória unicamente ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que o pecado entrou no mundo por causa da rebelião, por causa da desobediência, por causa da falta de crer. Louvado seja Deus na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. A Bíblia diz que Deus mandou os profetas, e todas as vezes que os profetas iam para pregar a palavra de Deus, os homens matavam os profetas, não aceitavam a palavra de Deus por meio da boca dos profetas. No livro de Levíticos, a Bíblia diz no livro de Levítico para nós: não se deitarás homem com homem, como se fosse mulher, porque isso é abominação diante de Deus. Não se deitarás mulher com mulher, como se fosse homem, porque isso é abominação diante de Deus. A Bíblia diz que do céu se manifesta a ira de Deus por causa dos filhos da desobediência, por causa da desobediência do homem, por causa da incredulidade do homem, por causa da idolatria do homem. Idolatria é pecado. A Bíblia diz que o pecado de idolatria é igual ao pecado de feitiçaria. O que é idolatria? É quando
você acende uma vela para uma estátua, é quando você pede alguma coisa para Maria, é quando você pede alguma coisa para Padre Cícero, é quando você compra uma estátua, coloca dentro da sua casa e diz: vou colocar aqui meu santinho, para o meu Padre Cícero me defender, para o meu ídolo me defender. Isso é pecado diante de Deus. A Bíblia diz: maldito quem compra uma imagem de escultura, maldito quem vende uma imagem de escultura, maldito quem faz uma imagem de escultura. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio que até o telhado de uma casa que tem uma imagem de escultura é pecado, é maldita. Mas cada um escolhe o que seguir. Mas ninguém terá desculpa diante de Deus no dia do juízo. A verdadeira fé é a fé que é direcionada apenas a Jesus Cristo. A Bíblia diz assim: vocês creem em Deus, vocês creem em Deus, faz bem. Também os demônios creem em Deus e estremecem. Não adianta somente acreditar em Deus, é necessário ouvir a palavra de Deus, é necessário ouvir a palavra de Jesus Cristo e seguir a Jesus Cristo. Porque somente acreditando em Deus, rejeitando Jesus, não entra no céu. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia fala do inferno e a Bíblia fala do céu. A Bíblia diz que depois da morte segue-se ao juízo. Depois da morte o homem será conduzido, louvado seja Deus, a um lugar de espera. Será conduzido à eternidade, ou é com Deus ou é com o diabo. Depois da morte não adianta você encomendar ao padre uma missa de sétimo dia, porque isso é engano de Satanás. Depois da morte não adianta os seus parentes pagar o padre para ele fazer uma missa de sétimo dia, porque não existe intercessão, aleluia, para quem já morreu. É a palavra de Deus quem diz. Por esse motivo foi que Jesus Cristo veio como o caminho, como a verdade e a vida. E a Bíblia diz que com o coração se crê e com a boca se confessa para a salvação, para arrependimento. Louvado seja Deus para sempre. Jesus Cristo veio a esse mundo, foi crucificado no meio de dois bandidos, no meio de dois salteadores, morto naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia, com grande poder e grande glória, e disse: todo poder foi me entregue nos céus e na terra. Maria não tem poder para nada, Padre Cícero não tem poder para nada, padre não tem poder para nada, pastor não tem poder para nada. Os santos que já morreram não têm poder. O único poder está na mão de Jesus Cristo, e Ele dá a todos aqueles que estão conforme a sua palavra. O Evangelho não é comércio, o Evangelho de Jesus não é comércio, não é tradição. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia conta a história de um homem chamado Nicodemos. Nicodemos, ele era um juiz, ele era um religioso, ele era um homem devoto. A Bíblia diz que Nicodemos, ele era um homem que oferecia sacrifícios, ele era um homem que ia para o templo, ele era um homem que tinha fé em Deus, ele era um homem que tinha os mandamentos de Deus na sua mão. E um dia ele foi ter um encontro com Jesus, porque ele queria saber quem era Jesus. Aí está a grande diferença, está a grande diferença de quem quer realmente ser salvo, de quem quer realmente não ir para no inferno. Vocês estão pensando que idolatria vai levar vocês para o céu? Não vai, vai levar vocês para o inferno. Louvado seja Deus. Você está pensando que religião vai levar vocês para o céu? Não vai, vai levar você para o inferno. Somente a obediência aos mandamentos de Jesus Cristo, somente a aceitação da palavra de Jesus Cristo na nossa vida, que pode livrar o homem da condenação eterna. Porque todos nós nascemos condenados para ir para o inferno, todos nós nascemos pecadores, e nós não merecemos a salvação.
Louvado seja Deus. É por isso que o homem, todos nós, precisamos de um Salvador. E precisamos de um advogado que é somente Jesus. Você não precisa de Maria para nada. Você não precisa de Padre Cícero para nada. Você não precisa de quem já morreu para nada. Somente aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, o Deus encarnado, Jesus Cristo. De quem é o céu? De Jesus. Quem foi que morreu na cruz e ressuscitou por nós? Jesus. E por que vocês estão seguindo o homem? Estão seguindo religião, estão adorando estátua, ídolos, e a Bíblia diz que é pecado. Pecado de feitiçaria. As mesmas imagens que está dentro da igreja católica é as mesmas imagens que está dentro do candomblé e da macumba. E a Bíblia diz que não se pode servir a dois senhores. Não pode. Ou você serve a Deus ou você serve a Satanás. O caminho para ir para o céu é somente um: Jesus Cristo. O caminho para ir para o céu é somente por meio do Evangelho de Jesus. Tem muita gente dizendo: não, mas eu aceito Jesus. Sim, eu recebo Jesus. Só recebe em Jesus quem recebe a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Não adianta ter título, não adianta ter religião, não adianta ter dominação, se não recebe Jesus, o ensinamento de Jesus. Nicodemos era devoto, era religioso. E um dia ele foi ter com Jesus de noite. Foi se encontrar com Jesus de noite. E ele disse: bom mestre, nós sabemos que tu vieste de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não for com ele. Nicodemos até sabia que Jesus era vindo de Deus. Nicodemos até sabia que Jesus era o Filho de Deus. Quantas pessoas sabem que Jesus morreu na cruz e ressuscitou por nós? O católico sabe, o espírita sabe, o evangélico sabe, a maioria das religiões sabem que Jesus morreu e ressuscitou por nós. Mas o fato é, quem é que está recebendo Jesus? Quem é que tem apenas Jesus Cristo como seu único Senhor? Quem? Louvado seja Deus para sempre. Jesus olhou para aquele homem por nome de Nicodemos e disse: Nicodemos, se você não nascer de novo, Nicodemos, você não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. É necessário nascer de novo. É necessário deixar de aprender com a religião e aprender com Deus, com o ensinamento de Jesus. Então eu digo para você nesse dia: entrega a vida de vocês para Jesus enquanto é tempo, porque o dia da volta de Jesus se aproxima. O dia do juízo de Deus se aproxima. E quando você morrer, não vai adiantar Maria, não vai adiantar Padre Cícero, não vai adiantar Santo Antônio, não vai adiantar Lourdes. Somente você vai estar diante do trono de Deus. E se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, você vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Isso é a palavra de Deus quem diz. Isso é as Escrituras quem diz. Então, enquanto é tempo, entrega a tua alma para Jesus. Entrega a tua vida para Jesus. Louvado seja Deus, porque o dia do juízo se aproxima. O dia do juízo se aproxima. Louvado seja Deus. Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer de novo. E Nicodemos dizia assim: como assim? Eu preciso nascer de novo. Nicodemos era religioso, mas ele ainda não tinha recebido o sacrifício de Jesus na sua vida, ou seja, ainda não havia recebido o Evangelho de Jesus na sua vida. É preciso receber o Evangelho de Jesus. A Bíblia diz, está escrito na palavra de Deus assim: nada sabem e são ignorantes aqueles que carregam em procissões as suas imagens de escultura em andor, clamam e rogam a uma imagem que não pode fazer nada. Louvado seja Deus. Jesus disse que o caminho para ir para o inferno é um caminho largo, e muitos são os que entram por ela, mas um caminho estreito
O caminho que leva a Deus, o caminho é estreito, a porta é estreita, e poucos são os que entram por ela. É necessário nascer de novo, nascer de Deus, nascer da palavra de Deus, porque o homem nasceu condenado para ir para o inferno, o homem nasceu com a sua natureza destituída da glória de Deus, o homem nasceu distante da glória de Deus, herdando a natureza caída dos seus primeiros pais, até chegar em Adão e Eva, porque o pecado está no sangue. Foi por isso que Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário. E enquanto isso, as pessoas querem um caminho fácil, seguindo as religiões, as imagens de escultura, aos pastores, aos padres, às denominações, e tem uma vida totalmente distante do que Jesus Cristo ensinou. Louvado seja Deus para sempre. Como é que pode, Nicodemos disse, como é que posso nascer de novo, voltar a entrar de novo no ventre da minha mãe? Jesus disse: não, Nicodemos, nascer da palavra de Deus, nascer da água para lavar o seu pecado, a palavra de Deus, nascer do Espírito de Deus. A Bíblia diz que Deus é Espírito, e importa que todos aqueles que adorem ao Pai, adorem a Deus em Espírito e em verdade. Não é para adorar Maria, não é para adorar Padre Cícero, não é para adorar o homem, diz a Bíblia Sagrada. Só pode adorar a Deus. Entre Deus e o homem não pode ter nenhum objeto de fé. Entre o homem e Deus só pode ter Jesus Cristo. Mas as pessoas querem a feitiçaria, querem a idolatria, querem o paganismo, querem o catolicismo romano, e desprezam Jesus. A Bíblia diz que Jesus estava numa cruz, no meio de dois bandidos. O bandido da esquerda rejeitou Jesus, mas o bandido da direita olhou para Jesus e disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus, olha o que o bandido da direita que estava ao lado de Jesus disse: Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. Aquele ladrão da cruz não era católico, aquele ladrão da cruz não era evangélico, não tinha nenhuma religião, mas ele recebeu o que Jesus estava fazendo. Tradições e costumes não salvam o homem, não perdoa o pecado do homem, somente Cristo Jesus. Jesus disse para aquele homem que era um bandido: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A mensagem de Jesus Cristo é: arrependei-vos e crede no Evangelho, para que seja apagado os vossos pecados e vosso nome escrito no livro da vida. Talvez vocês não conheçam a lei de Deus. Se conhece, está jogando a palavra de Deus, a lei de Deus no lixo, na lata do lixo. Porque no livro de Êxodo, capítulo 20, a palavra de Deus diz: eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Não façam para vocês imagem de escultura, não façam para vocês imagem de semelhança do que está no céu, não façam para vocês imagem de semelhança do que está na terra, nem debaixo da terra, nem debaixo e nem nas águas debaixo da terra. Não se curve diante delas, não adore a elas. Porque os homens fazem isso? Porque são desobedientes à lei de Deus. E quando o homem é desobediente à palavra de Deus, ele comete pecado contra Deus. Porque pecado é isso. Pecado quer dizer quebra de mandamento. Pecado quer dizer quebra da lei. Louvado seja Deus para sempre. Se o homem morrer e se apresentar diante de Deus sem receber o que Jesus Cristo fez por nós, unicamente Jesus, a Bíblia diz que Deus não dá a sua honra e a sua glória nem para homem, nem para imagem de escultura. Se o homem morrer sem esse advogado que se chama Jesus, ele vai ser jogado no lago de fogo e enxofre. Não existe fogo de purgatório, não existe missa de sétimo dia, não existe sacerdote, não existe mais altar. Agora é pela graça de Jesus Cristo, agora é pela fé no que Jesus Cristo fez, agora é por amor e obedecer os ensinamentos de Jesus Cristo. Não vai
vai adiantar ser evangélico para ser salvo, não vai adiantar ser católico para ser salvo, mas é preciso se arrepender, crer no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa, diz a palavra de Deus. Apocalipse diz: e todo aquele cujo nome não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. A primeira morte é a morte física. A primeira morte foi a consequência visível, a consequência do pecado. Louvado seja Deus. A primeira morte foi a consequência do pecado, a segunda morte também consequência do pecado. Mas Jesus Cristo, a Bíblia diz que o primeiro Adão pecou, falhou, mas o último Adão, Jesus Cristo, veio para recuperar, veio para restaurar outra vez a comunhão entre o homem e Deus. Quem liga você a Deus não é a religião, quem liga você a Deus não é o pastor, não é o padre, não é o papa, não é as imagens de escultura, não é quem já morreu. Quem já morreu não pode ouvir você. Maria não pode ouvir você, ela está morta. A alma dela está no paraíso, aguardando o dia da ressurreição para entrar no céu. Os ídolos não podem fazer nada, as imagens de escultura não podem fazer nada. A Bíblia diz no Salmo 115 que os ídolos das nações são feitos de barro, de ouro, de pedra, de pau, de madeira. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem nariz, mas não cheira. Tem pés, mas não andam. Tem mão, mas não apalpam. A Bíblia diz que semelhante a esses ídolos mortos serão todos aqueles que o adoram. É por isso que a gente prega o Evangelho. É por isso que a gente fala a palavra de Jesus. E as pessoas dizem: não, eu já tenho minha religião. Não, eu sou católico. Não, eu sou espírita. Não, eu sou isso, eu sou aquilo. Não querem a palavra do Senhor Jesus. Mas a palavra de Deus é pregada para que sirva de testemunho naquele grande dia. Naquele grande dia ninguém vai ter desculpa diante de Deus. Jesus falou assim nos evangelhos: assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto na época da geração de Noé, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que a destruição veio e pegou a todos de surpresa. Não perceberam até o dia em que Noé entrou na arca e fechou-se a porta. Interessante como as pessoas acham que pode comprar a Deus. As pessoas acham que pode enganar a Deus. Não pode, você não pode enganar a Deus. Você não pode comprar a Deus. Deus não está interessado no seu dinheiro. Sabe quem quer o seu dinheiro? Os padres que vendem uma imagem de escultura de 50 centímetros por 500 reais. Você sabe quem é que quer o seu dinheiro? Os pastores que vivem com seus templos abertos por causa de dinheiro. Quem quer o teu dinheiro é a religião, é o comércio, é o homem. Mas Deus não está interessado no teu dinheiro. Deus quer o teu corpo, Deus quer a tua alma, Deus quer a tua obediência a Ele. Louvado seja Deus. Não existe reencarnação. Jesus não reencarnou. Jesus ressuscitou no terceiro dia. Não existe missa de sétimo dia. Não existe fogo de purgatório. É somente você ler as escrituras. Vocês estão caminhando para o inferno. A salvação é para aqueles que reconhecem quem é. Por isso que Jesus pregou dizendo assim: se arrependam dos vossos pecados. Como é que o homem se arrepende? Será que está todo mundo aqui santinho? Será que está todo mundo aqui sem pecado? Porque o que mais existe é a religião católica, religião evangélica, meio mundo de denominação e religião. E o mundo continua de mal a pior, porque as pessoas são mentirosas. As pessoas são igual aos fariseus. Acha que pode acender uma vela para uma estátua, rezar para quem já morreu,
rezar 50 Ave Maria e acha que está tudo bem. Não está. Você está vivendo uma vida de pecado, totalmente contra o ensinamento de Jesus. Você acha que vai para um templo evangélico e acha que ali é o único lugar de se adorar a Deus, e canta 3 hinos e se levanta para ler um texto e vai embora. Isso não adianta se você não nascer de novo. Louvado seja Deus para sempre. Na época da geração de Noé, as pessoas viviam nas idolatrias, igual hoje, fazendo seus ídolos, suas imagens de escultura, acendendo as suas velas, rezando, que a Bíblia não manda ninguém rezar, a Bíblia manda você orar, pedir a Deus em nome de Jesus. A Bíblia diz assim, Jesus dizendo: tudo que vocês pedirem ao Pai, peça ao Pai em meu nome, não é em nome da Maria. Ela não vai ouvir você nunca, nem ídolo nenhum, porque somente aquele que morreu e hoje está vivo é Jesus. Dá para entender? Deus, a Bíblia diz que Deus olhou dos céus à terra e não viu ninguém justo. Todos pecaram, todos, aqui não tem ninguém santinho. Todos nós somos pecadores e precisamos receber a palavra de Jesus Cristo na nossa vida, senão vai todo mundo para o inferno. Não tem pastor, não tem padre, não tem denominação, não tem religião, não tem nada que salve o homem. Salvação é somente por meio do pagamento que Jesus Cristo fez na cruz, diante de Deus, derramou o seu sangue para todos aqueles que receberem isso, entender isso. E o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Precisa ser evangélico? Não. Precisa ser católico? Não. Precisa de um templo? Não. Precisa receber Cristo na sua vida, reconhecer quem é, se arrepender, aceitar o sacrifício de Jesus e seguir o ensinamento de Cristo. O que foi que Cristo mandou você fazer? Não mandou você adorar a imagem, não mandou você carregar a imagem em procissão no meio da rua. A Bíblia diz assim: nada sabem e são ignorantes aqueles que carregam a imagem de escultura no meio da rua com andor, clamam e rogam a um Deus que não pode fazer nada. Jesus Cristo está disposto a perdoar o pecado da humanidade, mas o perdão só pode acontecer se houver arrependimento, se houver pedido de perdão. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Deixe o homem mau os seus maus caminhos e se convertam ao Senhor. Quando Deus olhou para a terra, não viu nenhum justo. A Bíblia diz que Deus falou com Noé. Noé era um homem temente à palavra de Deus. Falou para Noé dizendo: Noé, faz uma arca, Noé. Faz uma arca. Constrói uma arca e entra nela. Os animais iriam ouvir a voz de Deus e iriam entrar também dentro dessa arca, para escapar de uma destruição que o próprio Deus ia mandar. E a palavra do Senhor diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Deus vai destruir esse mundo. Deus vai mandar fogo sobre essa terra. Aqueles que morrerem sem Jesus Cristo, o único advogado, o único intercessor entre Deus e os homens, se morrer sem Ele, vai para o inferno. Missa não vai adiantar. Noé começou a construir uma arca. Passaram-se em torno de 100 anos, Noé construindo uma arca, porque Deus havia mandado. E o povo rindo de Noé, e o povo adorando as imagens de escultura, e o povo tomando cachaça, e o povo se prostituindo, e o povo querendo carnaval, e o povo querendo prostituição, e Noé trabalhando, construindo a arca que Deus havia mandado. Glória a Deus, glória a Deus. Chegou um dia em que a porta fechou-se. Deus falou: Noé, entra na arca,
porque o tempo acabou. A promessa de Deus da sua ira foi que iria destruir a terra e ia matar a todos. Seria 40 dias e 40 noites de chuva. Tem muita gente achando que Deus é apenas amor, Deus é justiça. E a Bíblia diz que aquele que está no pecado sem querer saber de Deus, porque os que não querem saber de Deus são aqueles que rejeitam o ensinamento de Jesus, estão debaixo de maldição. A Bíblia diz que a ira de Deus permanece sobre aqueles que rejeitam a palavra de Jesus. E Noé entrou na arca com a sua família. Sabe quantas pessoas apenas entraram na arca juntamente com Noé? 7 pessoas. Ao todo apenas 8 pessoas entraram naquela arca. Fechou-se a porta. E a Bíblia diz que começou a chover. Primeiro dia, segundo dia, a chuva caiu sobre a terra e as pessoas diziam: abre a porta, Noé, abre a porta que agora eu creio, agora eu acredito, nós não queremos morrer. É isso que as pessoas estão vivendo, estão fazendo no dia de hoje. Não querem morrer de jeito nenhum, não é? Querem viver mais, viver melhor, viver confortavelmente, abraçar as coisas mundanas, só pensam nas coisas do mundo, e comprar, consumir, se divertir. E a Bíblia diz de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu fui para Juazeiro, no Ceará. Subi lá na estátua do Padre Cícero, lá no Juazeiro. Subi lá no horto. E quando eu cheguei lá, eu entreguei alguns folhetos da palavra de Deus lá onde estavam as pessoas subindo, lá na estátua do Padre Cícero. E eu vi um homem de moletas agarrado na estátua do Padre Cícero. O homem dizia assim: me socorre, Padre Cícero, que eu estou morrendo. Imagina, vocês acham mesmo que aquela estátua feita de concreto e ferro vai ouvir aquele homem? Ouviria aquele homem? Vocês acham mesmo que o Padre Cícero, que já está morto, o corpo dele já decompôs tem muitos anos, que a alma dele que está lá na eternidade esperando o dia do juízo, vai curar aquele homem, vai ouvir aquele homem aqui? Não vai. Ninguém que morre pode ouvir. Somente um que pode ouvir você: Jesus Cristo, porque Ele ressuscitou no seu próprio corpo e está vivo. Então não adianta você rezar para Padre Cícero, não adianta você rezar para Maria, não adianta você rezar para nenhum dos que se chamam santos. Sabe por quê? Porque todos eles foram pecadores, diz a Bíblia. Foram criaturas gerados através de um ato sexual. Somente Jesus Cristo não foi gerado pelo ato sexual e ressuscitou ao terceiro dia. A culpa disso é os padres que estão enganando vocês por causa de dinheiro, para vender missa, para vender estátua. Toda religião depende de dinheiro. Nenhuma religião é melhor do que a outra. Religião católica, religião evangélica, é tudo uma coisa só. Somente Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se você quiser ser salvo, corra para Jesus. Se você quer ser salvo, pare de adorar imagem de escultura. Se você quiser ser salvo, larga a feitiçaria, larga a macumbaria, larga a idolatria e corre para o Evangelho de Jesus Cristo. Deixa o pecado. Você sabe como é que o homem deixa o pecado? Reconhecendo que é um pecador e pedindo
Santo entre na sua vida e faça morada. Louvado seja Deus para sempre. A Bíblia diz que Deus mandou 40 dias e 40 noites de dilúvio e matou a todos. Todo mundo morreu naquela época. A primeira geração, mulher morreu, menino morreu, criancinha morreu, todos morreram. Vocês estão pensando que Deus está de brincadeira? Deus não está de brincadeira. Deus está irado com essa geração. Deus está irado com esse mundo. Você sabe o que é que segura a mão poderosa de Deus para não já ter destruído essa humanidade? O sacrifício do Filho dele, Jesus. Jesus está esperando vocês se arrependerem. Mas aqueles que não se arrependerem, a morte vai levar e vai parar no inferno. Porque Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Quem é ovelha de Jesus vai seguir a Jesus. Quem não é ovelha de Jesus vai seguir o padre. Quem não é ovelha de Jesus vai seguir o pastor, vai seguir religião. Mas quem é ovelha de Jesus vai seguir o que Jesus ensinou. Não é o que o homem está enganando para ganhar dinheiro. Todos morreram, os da geração de Noé. Apenas 8 pessoas escaparam. Jesus Cristo fez uma promessa ao ressuscitar que voltaria para tirar da terra a sua igreja. Igreja não é denominação evangélica. Igreja não é denominação católica. Igreja não é religião. Igreja não é CNPJ. Igreja não tem cor, não tem registro na junta comercial, nem na Receita Federal. Igreja são pessoas. Igreja são todas as pessoas que estiverem ligadas em Cristo por meio da palavra de Cristo. Então é bom você se arrepender enquanto é tempo. Conheça a lei de Deus, para que ela lhe mostre o seu pecado. Porque a lei de Deus mostra o pecado do homem e encaminha o homem a Cristo. Enquanto é tempo, entrega a tua vida para Jesus. Se você morrer achando que Maria é a sua mãezinha, aí é que você vai para o inferno mesmo. Se você morrer rezando Ave Maria cheia de graça, rogai por nós pecadores, agora na hora da morte, aí é que você vai para o inferno mesmo. Porque Maria nunca foi uma senhora, Maria sempre foi uma serva de Deus que obedecia a palavra de Deus. Maria disse: façam tudo o que Jesus mandar. Glória a Deus. Entrega a vida de vocês para Jesus enquanto é tempo. Esquece o que a religião ensina a vocês e leiam a Bíblia. Dobra seus joelhos diante de Deus Espírito, não diante de uma estátua. É pecado ter uma imagem de escultura dentro de casa. Peça ao Espírito Santo para revelar para vocês a palavra, e peça perdão de todos os seus pecados. A palavra do Senhor diz no livro de Isaías capítulo 59: eis que a mão do Senhor não está encolhida para salvar, nem os seus ouvidos tampados para ouvir, mas os vossos pecados faz separação de vocês e Deus, e faz com que Deus encubra o seu rosto de vós, para que não vos vejam, para que não vos ouçam. Deus abençoe a todos vocês e entregue a vida de vocês para Jesus enquanto é tempo. Enquanto é tempo, porque o dia da ira de Deus está chegando. Jesus falou assim, que nos últimos dias haveria fome em vários lugares, que nos últimos dias haveriam terremotos, que nos últimos dias haveriam maremotos, que nos últimos dias haveriam falsos profetas, que nos últimos dias haveriam falsos cristos, que a iniquidade ia se multiplicar, que o amor ia esfriar. As pessoas estão iludidas,
A Bíblia diz que o mundo passa, que a concupiscência passa, a cachaça vai ficar aqui, a maconha vai ficar aqui, a mulherada vai ficar aqui, a fazenda, a casa, o sítio, a aposentadoria, as imagens de escultura, o pastor, o padre, e quando você morrer vai ser somente você e Deus. E Deus não vai aceitar desculpa, porque a palavra dele foi escrita para todos nós. Ninguém vai defender você diante de Deus, porque ninguém tem essa autoridade. Porque todos nós somos de natureza caída e ninguém pode justificar o outro. Só existe um que pode justificar a gente diante de Deus, chama-se Jesus Cristo. O problema é que quando o homem adota uma imagem de escultura, adota um santo, tem uma devoção a uma criatura, ele despreza o que Jesus fez. Quando você pede para Maria, quando você pede para Padre Cícero, quando você pede para Damião, quando você pede para Lourdes, quando você pede para Conceição, você está desprezando Jesus Cristo. E aqueles que desprezam Jesus Cristo vão parar no lago de fogo e enxofre o inferno. A palavra de Deus diz assim: se hoje ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações. Então não endureça o seu coração para Jesus. Eu não vim convidar você aqui para ser evangélico. Ser evangélico não salva ninguém do inferno. Ser católico não salva ninguém do inferno. Adoração à imagem de escultura leva você para o inferno. É mais fácil a sua religião condenar você, levar você para o inferno, do que salvar você. Salvar não vai. O apóstolo Paulo, está escrito, a Bíblia diz que religião é uma fonte de grande lucro, é meio de ganhar dinheiro, qualquer uma. Qualquer uma. Os padres estão milionários, os pastores também. Toda religião é irmã uma da outra. É por isso que você não vê um evangélico pregando como eu estou pregando aqui. Primeiro porque o pastor não deixa, são escravos de pastores. Mas a palavra do Senhor diz assim: se pois o Filho Jesus Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus não fez o homem para ser escravo, Deus fez o homem para ser livre. Não fez o homem para ser escravo do pecado, não fez o homem para ser escravo de uma religião, não fez o homem para ser escravo dos vícios. Muita gente não consegue deixar a cachaça, muita gente não consegue deixar a maconha, muita gente não consegue deixar a prostituição, muita gente não consegue deixar os vícios, não consegue rejeitar suas próprias vontades que desagradam a Deus, porque são escravas de si mesmo, são escravas da velha natureza. Por isso Jesus disse assim: aquele que não negar a si mesmo não pode ser meu discípulo. Nós recebemos uma lei, a de Deus, nós recebemos um mandamento de Jesus para a gente obedecer. Ou é céu ou é inferno. Não tem imagem, não tem religião, é você e a palavra de Jesus. Abra os olhos para vocês não pararem no inferno, igual aquele rico acordou no inferno. Jesus contou uma história. Jesus contou uma história que havia dois homens, um rico e um mendigo. A Bíblia diz que o rico todo dia era festa na casa dele, todo dia era cachaça na casa dele, todo dia era farra na casa dele, todo dia era churrasco na casa dele. Rico, mulherada, tudo a seu dispor, melhor carro, melhor roupa, prostituição, curtição, carnaval. Um dia a morte bateu na porta dele. Cuidado, hoje a morte pode bater na sua porta. Cuidado. Busca o Senhor Jesus. Não é para buscar estátua, não. As mesmas imagens que está dentro da igreja católica é as mesmas imagens que está dentro do candomblé e na macumba, usada para matar e para destruir pessoas. É tudo demônio.
É só você ler a Bíblia. Tudo representação de espírito maligno, porque a Bíblia diz que Deus é espírito, Deus não é uma imagem. Tudo que o homem precisa é de Deus. A única coisa que Deus mandou para a terra foi seu Filho Jesus, a palavra. João 1 diz que no princípio era o verbo, no princípio era a palavra de Deus, e a palavra era Deus. Tudo foi feito pela palavra de Deus, e sem a palavra de Deus, nada do que foi feito tem valor sem a palavra de Deus. A Bíblia diz que a morte veio e levou o rico. A Bíblia diz que existia um mendigo. Esse mendigo vivia na porta do rico, sentado, só tinha chagas, pereba no seu corpo. Os cachorros vinham e lambiam as chagas daquele mendigo. Aquele mendigo desejava comer alguma coisa que caísse do prato do rico, desejava comer alguma migalha que caísse da mesa do rico, mas nem isso ele tinha. E um dia ele morreu também. Mas a Bíblia diz que na hora da morte dele, os anjos de Deus vieram buscar a alma dele, e ele acordou no paraíso, na eternidade, no lugar de descanso. E o rico acordou no lugar de tormento, o inferno. No inferno, o rico olhou e viu de longe o pobre no paraíso, e disse: Pai Abraão, faz com que Lázaro molhe a ponta do seu dedo com água e venha refrescar a ponta da minha língua, que eu estou aqui nesse tormento. Amigo, não tem missa de sétimo dia. Isso é mentira de padre, engano de religião. Estão vendendo para vocês o que eles não têm. Não tem fogo de purgatório. Fogo não purga pecado. Só quem purifica o pecado é o sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus. Aquele homem continuou no tormento, porque a oportunidade dele passou. Não deixe a sua oportunidade passar. Hoje entrega a tua alma para Jesus. Não é ser evangélico, é se arrepender na sua casa mesmo, você mesmo. Você não precisa de um pastor para botar a mão na sua cabeça, nem você se ajoelhar diante de um homem, não. É você. Você tem uma mente aí, você tem um entendimento, você tem um coração. Deus está lhe ouvindo agora. Jesus te ouve em qualquer lugar. Peça perdão a Ele, se arrependa e comece a seguir a Jesus. Acabou, pronto, não precisa de religião. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém.